Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à abertura do Seminário Nacional Audiência de Custódia, Cuidado e Inserção Social na Prevenção do Encarceramento e do Uso de Drogas, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz, com apoio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Escola Paulista da Magistratura e Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Compõem essa mesa de abertura, excelentíssimo desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que nesse ato representa também o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, Dr. Francisco Neto, coordenador executivo de programas do Programa Institucional Álcool, Crack e Outras Drogas da Fundação Oswaldo Cruz, representando a sua presidente, Dr. Davi Eduardo Depiné Filho, defensor público-geral do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, do Conselho Consultivo de Programas da Escola Paulista da Magistratura, representando o diretor da EPM, Dr. Rafael Franzini, representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil, Dr. Mauro Bittencourt, coordenador de reintegração da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, representando o secretário, Dr. Mauro Aranha, presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, e Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorce, que é nosso anfitrião, diretor do Fórum do Complexo Judiciário, ministro Mário Guimarães. Para promover a abertura dos trabalhos, com a palavra, o coordenador executivo do Programa Institucional Álcool, Crack e Outras Drogas da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Francisco Neto. Alô. Muito boa tarde. Antes de tudo, gostaria de agradecer aqui aos nossos parceiros nesse seminário que, como dito de manhã, é um seminário que tem uma dimensão extremamente estratégica e potencialmente revolucionária na articulação entre o sistema de justiça e a saúde pública. Agradecer o Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador, todos aqui presentes na mesa, a Escola Paulista de Magistratura, a Defensoria Pública de São Paulo e também o Ministério Público de São Paulo, que tem vários promotores também aqui, de outros estados também, várias pessoas que estão aqui com a gente. Bom, antes de tudo, a presidente Nízia Trindade Lima, a presidente da Fiocruz, que foi empossada esse ano, a primeira mulher presidente da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação que assim como o Tribunal de Justiça de São Paulo é uma instituição secular, foi criada em 1900, está comemorando seus 117 anos nesse momento. E por uma alteração de agenda do aniversário da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz é conhecida também como Fiocruz. Ela teve que ficar lá porque, obviamente, o aniversário, a sede da Fiocruz é lá no Rio, e por isso ela me pediu para poder falar em nome daqui e trazer todo o peso institucional e a dimensão estratégica que a gente acredita. Não é à toa que a gente decide promover, junto com nossos parceiros, esse encontro. A história da Fiocruz se confunde com a própria história da saúde pública no Brasil, né? Ela é criada em 1900 e tem atuado desde então em basicamente todos os setores que a saúde pública desenvolve ações. Especificamente na questão do cuidado relacionado à questão de pessoas que têm questões, problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, né? A gente sempre insere o álcool junto com as outras drogas, porque, embora o álcool seja lícito, ele também é uma substância psicoativa. E esse trabalho, na verdade, já existe há algum tempo na Fundação Oswaldo Cruz, mas de forma mais pontual, através de diferentes pesquisadores. A Fiocruz tem um número muito grande de pesquisadores, né? Nós temos, no total, mais de 5.000 pesquisadores na Fiocruz, mais de 10.000 trabalhadores associados, e está presente, além do Rio de Janeiro, onde nós temos 11 unidades da Fiocruz, também em outros 10 estados, aliás, 9 outros estados, e também em Maputo, em Moçambique, também é um escritório da Fiocruz. É uma fundação ligada ao Ministério da Saúde, é uma fundação autárquica, e o trabalho relacionado à questão de álcool e drogas, então, começa de forma mais sistemática, no sentido institucional, que a presidência
decide entrar com mais peso nisso a partir da criação do programa institucional, do qual eu sou o coordenador executivo, e quem é o coordenador geral é o pesquisador Francisco Inácio Bastos, que é uma referência muito importante para todos aqueles que conhecem o trabalho de pesquisa em saúde pública nesse tema de álcool e outras drogas. O nosso ex-presidente, né, que terminou seu segundo mandato no ano passado, que é o senhor Paulo Gadelha, o doutor Paulo Gadelha, ele também é presidente da Comissão Brasileira de Drogas e Democracia. Então, desde que ele entrou em 2009, ele vem fortalecendo esse campo dentro da Fiocruz. Particularmente a partir da criação do nosso programa institucional, em 2014, a gente estabeleceu uma série de parcerias com organizações do governo federal, também do governo municipal, não só do Rio como dos outros estados, e também com organizações da sociedade civil. Um projeto muito importante, que é da onde se desdobra, de alguma forma, esse processo que estamos aqui agora debatendo, é o Projeto Redes. A gente chama de Projeto Redes, o nome dele, por completo, é Projeto de Articulação de Redes Intersetoriais para o Cuidado a Pessoas em Sofrimento decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas. E esse projeto, ele já está presente atualmente em 55 municípios no Brasil, né? Ele tem uma força, uma potência, e nós entendemos ele como uma tecnologia social extremamente importante para lidar com pessoas em situação de grande vulnerabilidade social. Dentro do escopo desse projeto, também desenvolvido pela Secretaria Nacional de Política de Drogas, à época, o Vitor Maximiliano, que falou de manhã, era o secretário, o Leão Garcia, que está aqui presente também, era o diretor de articulação de políticas, e também foi desenvolvido no âmbito da SINAGE os PIs, Projetos de Inserção Social, que tentam trabalhar com a ideia de inserção social através de você pensar em moradia, geração de renda, cuidado em saúde e diversas outras ações que possam, de fato, dar os subsídios necessários para que essas pessoas que têm problemas e vivem em situação de vulnerabilidade possam sair dessa situação e ter outras perspectivas. Particularmente aqui em São Paulo, a gente começa a trabalhar com esse tema da audiência de custódia ainda no ano de 2015 para 2014, 2016, né? E a gente tem entendido de forma muito estratégica essa articulação com esse processo de audiência de custódia. A gente acha que isso é um desdobramento muito interessante, muito importante do Projeto Redes como um todo, que tem características distintas em outros territórios. E a gente quer de forma, não é à toa que nós convidamos diversos outros operadores do direito e pessoas do sistema de justiça para estar aqui de outros estados, porque a ideia é que a gente possa exatamente ampliar essas parcerias. E esse investimento da Fiocruz aqui nesse seminário, ele se dá nesse entendimento estratégico, né? E o nosso entendimento é que, se a gente não pensar na questão da inserção social ligada à questão das pessoas que têm um uso problemático de drogas, a gente não vai, de fato, conseguir diminuir esse, como foi dito de manhã, excessivo encarceramento e, de muitas formas, desnecessário ou até prejudicial encarceramento de pessoas que, na verdade, quando precisam de um apoio de saúde e outras dimensões que, na verdade, gerem uma inserção social dessas pessoas. Quando a gente fala do nosso conceito de saúde, que a Fundação Oswaldo Cruz trabalha, a gente pensa num conceito de saúde ampliado. A gente pensa o conceito de saúde como sendo uma coisa que inclui a dimensão da inserção social e diversos outros elementos. E quando a gente pensa no uso prejudicial de drogas, a gente tem que pensar dentro desse escopo do conceito ampliado de saúde. Então, não é a saúde estrito sensu, obviamente também tem ações de saúde estrito sensu, mas todo esse arcabouço de ações que geram a inserção social e a promoção da cidadania tem um efeito benéfico para a pessoa e para a sociedade. Esse é o nosso entendimento do qual a gente parte. Tem uma pesquisa muito importante, né, que foi mencionada também de manhã, que é a Pesquisa Nacional do Crack, que foi desenvolvida também pelo pesquisador Francisco Inácio Bastos, e ela conseguiu, através de um processo de entrevistas de mais de 7.000 usuários de crack em cenas de uso em todas as capitais brasileiras, traçar um perfil desses usuários de crack que estão em situação de grande vulnerabilidade. E o que a gente percebeu é
né, retomando um pouco do que já foi dito, são pessoas com uma baixíssima escolaridade e renda, na sua maioria, são maioria não brancos, né, são negros, são pardos, e são pessoas de grande exclusão social, com quebras de laços familiares, com que sofreram, alguns deles, violências físicas, sexuais ao longo da vida. Então, ou seja, são pessoas realmente em grande vulnerabilidade. 40% deles, atualmente, se encontram em situação de rua, né? E essa situação de extrema vulnerabilidade social coloca um desafio para nós. Eu acho que por isso que nós estamos aqui, e espero eu que esse encontro seja exatamente mais um passo para que a gente possa aprofundar essa nossa articulação. A gente tem um entendimento que é corroborado pela literatura científica internacional, de quando a gente pensa em tratamento e cuidado para as pessoas que têm essa situação de vulnerabilidade, relacionada também ao uso de substâncias psicoativas, a gente tem que trabalhar com a autonomia e a vontade das pessoas, né? A gente tem uma literatura internacional revisada, extensa, que mostra que a compulsoriedade do tratamento ela é pouco eficaz e potencialmente pode violar direitos. Então, embora ela possa ser usada como um último recurso, em casos basicamente onde há uma ameaça de morte muito concreta, né, seja para a pessoa, para outra pessoa, nos outros casos isso, na verdade, é muito pouco eficaz e pode violar direitos dessas pessoas. Então, a gente aposta na autonomia e na construção junto com essas pessoas que estão nessa situação para que possa criar uma situação diferente. Como foi dito também pela manhã, essa pesquisa ela mostra que quase 80% das pessoas entrevistadas desejam tratamento. Agora, quando perguntada para o que elas querem com esse tratamento, os elementos que elas trazem acho que são muito importantes, né? São moradia, alimentação, acesso a serviços de saúde, emprego e geração de renda, educação, capacitação, cultura e a ausência de coerção e violência. Eles entendem que a coerção e a violência não ajuda nessa inserção tão necessária, não só pensando nessas pessoas. Eu acho importante que a gente entenda que esse benefício não se restringe a essas pessoas, é para a sociedade como um todo. Não interessa à sociedade a gente ter mais pessoas encarceradas, mais pessoas potencialmente se juntando a organizações que podem ampliar em muito a capacidade de problemas, né, e que a sociedade vai sofrer. O encarceramento nesse sentido, então, eu vou usar uma palavra que é da saúde aqui, pode ser iatrogênico, né? Ele pode ter uma dimensão, na verdade, de gerar mais danos do que o não encarceramento. E, de novo, não só para a pessoa, como para a sociedade como um todo. Bom, eu vou manter minha fala breve, como isso aqui é uma mesa de abertura. Eu gostaria de reforçar, então, para finalizar, o quanto a Fundação Oswaldo Cruz quer se colocar disponível para essa articulação com os operadores de direito e todo o sistema de justiça para que a gente possa, de fato, avançar nessa demanda tão importante para a sociedade brasileira. É isso. Muito obrigado. Anunciamos a saudação do presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Dr. Mauro Aranha. Obrigado. Na figura do Francisco Neto, eu, coordenador executivo do Programa Institucional de Álcool, Crack, Drogas e Outras Drogas da Fiocruz, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Caldas, cumprimento a mesa e cumprimento a todos aqui presentes. O Conselho de Medicina se sente bastante satisfeito nessa oportunidade em estar interagindo com a Fiocruz, que é um paradigma da saúde pública no Brasil, e também interagindo com o judiciário de uma forma geral, numa temática que necessariamente envolve saúde, assistência social e judiciário e tantas outras disciplinas e profissões que fazem parte de uma sociedade civil. Enquanto sociedade civil organizada, nós somos uma peça que nos dispomos cada vez mais a estar envolvidos com essa questão das drogas.
No imaginário popular, uma situação extrema, como, por exemplo, a da Cracolândia, deve ensejar ações extremas. É mais ou menos intuitivo, não é, que seja dessa forma no imaginário popular. No entanto, ao nosso ver, situações extremas de vulnerabilidade social, de pessoas em situação de rua, envolvidas com uso nocivo ou dependente de drogas, contraintuitivamente exige ações delicadas. Estamos aqui hoje e essa semana passada, envolvidos com a questão da Cracolândia, e fica extremamente claro que se a questão é combater o tráfico de uma forma extrema, certamente isso deve ser feito nas fronteiras, nas vias de transmissão que adentram o nosso território, os nossos estados, nos entroncamentos existentes, inclusive, nas grandes rodovias paulistas. Certamente, há que se fazer uma atuação extrema e, certamente, isto colheria uma apreensão importante de quantidade de drogas, cocaína e derivados como o crack. Mas, no local de uso, como a Cracolândia, existem pessoas em extrema vulnerabilidade, na grande maioria das vezes, usuários, dentre eles, uma minoria de reais dependentes, mas certamente, se há uma veiculação aí de venda ou até escambo, né, do crack, certamente não é sob a insígnia, né, ou sobre a concepção semântica estrita de tráfico. É uma transação de autossubsistência, não é, de alguém que está em extrema vulnerabilidade, até porque está sob a ação não apenas da droga em si, mas de tudo que a droga envolve. Frio, falta de alimentação, doenças crônicas como hepatite C, sífilis, tuberculose e vai por aí afora. Então, este é o coração da Cracolândia, o ser humano e a dignidade do ser humano que não pode ser atacada. Ataque-se o tráfico, não as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no local de uso. Essa é a concepção do CREMESP. E, nesse sentido, me parece, eu estou, claro, fora do judiciário, mas me parece que nos últimos anos, talvez 2, 3 anos, as audiências de custódia cresceram de uma forma bastante bem-vinda, porque a ação individualizante, né, individualizada do judiciário, que ouve a história de vida daquela pessoa que foi provisoriamente preso, não sei como vocês chamam isso, portando alguma quantidade de droga, né? Então, a pessoa tem a oportunidade de dizer da sua história. Ela tem a oportunidade de deixar claro que ela não é um traficante. Ela tem a oportunidade de deixar claro que ela precisa do Estado presente na vida dela, em termos, como o Dr. Francisco Neto colocou, saúde, esporte, cultura, justiça. Então, eu fico bastante satisfeito de estar aqui e disponibilizo o Conselho Regional de Medicina, através da sua plenária e de suas células mais atuantes na questão das drogas, que é a Câmara Técnica de Psiquiatria e a Câmara Técnica, ou melhor, a Câmara Temática Interdisciplinar de álcool de drogas, e que compõe e que tem na sua composição pessoas do judiciário, do serviço social, da psicologia e de todas as áreas do conhecimento humano. Muito obrigado e é uma alegria estar aqui com vocês.
Anunciamos a palavra do Dr. Rafael Franzini, representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil. Obrigado. Agora sim. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a Fiocruz pelo convite para nós, para o escritório da UNODC aqui no Brasil. É uma honra participar desta mesa. Na pessoa de Francisco, cumprimentar os companheiros de mesa e falar apenas de uma experiência que eu tive ontem. Eu, na minha vida, trabalhando nas questões de drogas, eu visitei inúmeras cortes de drogas nos Estados Unidos, na Bélgica, no Chile. E eu queria conhecer aqui em Brasil uma coisa que dê as mesmas possibilidades que esses instrumentos conhecidos como Tribunal de Tratamento de Drogas. E eram essas audiências de custódia. Eu tinha conhecimento teórico, mas não tinha, não tinha participado em uma audiência como tal. Então, ontem, presidida pelo juiz Marco, eu tive a oportunidade de presenciar 3 casos e aí encontrar uma comparação com os tribunais de tratamento de drogas, que é a questão essa que eu falava hoje mais cedo, né? Que a decisão do juiz está mais focada nas consequências, nas causas do crime da pessoa que chega até aí, que as consequências. Isso é um avanço. Eu acho que as audiências de custódia são um exemplo bem sucedido aqui em São Paulo. Essa questão de ter quase uns 50% de pessoas que ficam fora das cadeias é muito importante. Vocês sabem que a última Assembleia Especial sobre Drogas, que foi aprovada, que tem um documento aprovado em abril do ano passado, tem um artigo expresso sobre procurar vaciar as cárceres, né? Vaciar as prisões, procurar aplicar medidas substitutivas, de modo tal que evitar o superlotamento. E também, nós todos sabemos que as pessoas que vão às cárceres muitas vezes não recebem os tratamentos de saúde indicados, sobretudo se são usuárias de drogas ou têm algumas doenças associadas. Então, aí nós temos um exemplo bem sucedido, que eu chamo a porta aberta. A partir dessas audiências de custódia, você tem uma pessoa real que você pode tocar. E uma pessoa que, se você dá com a intervenção adequada, você pode resgatar. Essa pessoa, se resgatada, será produtiva para a sociedade, deixará de ser uma ameaça à segurança, que muitas vezes assim é considerada, e poderá ser reinsertada, ter uma vida normal. Esse é o desideratum, né? Agora, eu acompanhei ontem também um desses meninos que saiu das audiências. Estive lá com um psicólogo que apenas tinha a idade do menino que tinha em frente, né? O menino chamava Kennedy. O Kennedy era a descrição total do perfil da pesquisa do Fiocruz. Desempregado, 22 anos, uma filha, usuário de crack, e não tinha onde morar. Tá? Então, eu gostaria nesta fala ter um exemplo bem sucedido, a porta aberta às oportunidades que isso dá, estas audiências, mas também os desafios. O desafio é o segundo depois que o Kennedy sai daqui. Eu mirava o Kennedy, mirava o psicólogo. A distância entre um e outro é um siglo-luz. Para este cara Kennedy chegar à posição de trabalhar, tem que o Estado, a sociedade civil, tem que caminhar juntos e fazer muita coisa. Esse é o desafio. O quem saiu daqui com um boleto de metrô e com o que levava com ele, a pobre roupa que ele levava com ele. Redes
tem 5 pessoas, 6 pessoas trabalhando para acompanhar, para ver o que vai acontecer com Kennedy o dia depois. Mas 5 pessoas não é suficiente. Eu acho que nós estamos em um desafio. E acho, com Vítor, como ele falava esta manhã, que nós aqui temos uma oportunidade enorme, porque a presença do Estado é o último recurso para essas pessoas que estão lá, que nós temos que chegar até a elas, porque para elas chegar até nós é muito difícil. Tem que vencer 1000 obstáculos e tem muitas questões de fato que impossibilitam que eles cheguem aqui, mas que para assinar essas atas quando eles têm que cumprir com cautelares. Então, eu quero parabenizar a Fiocruz pelo trabalho que está fazendo, mas também por organizar estas jornadas de discussão, onde, com fortuna, nós poderemos imaginar o cenário possível para que a sociedade, o governo, o Estado dê uma resposta que seja adequada e contínua a essas audiências de custódia que, felizmente, já são a realidade no Brasil. Muito obrigado. Para fazer a saudação em nome da Secretaria de Administração Penitenciária, com a palavra, Dr. Mauro Bittencourt. Muito boa tarde a todos e a todas. Em nome da Secretaria de Administração Penitenciária e do nosso secretário, Dr. Orival Gomes, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos participando aqui deste seminário nacional. A CEAPES, que nós vamos apresentar mais tarde, através da nossa diretora, é uma realidade hoje, não só aqui na Barra Funda, não só aqui na capital de São Paulo, mas hoje nós já estamos em 22 municípios, junto das audiências de custódias, e estamos aí tentando acompanhar esse processo de descentralização destas audiências, montando equipes ou oferecendo algum tipo de recurso para que nós possamos trabalhar juntos. Foi para nós um grande desafio, quando fomos guindados a participar, tendo em vista que fomos pioneiros nesse processo, juntamente com o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, quando da implantação da audiência de custódia, nós acompanhamos implantando também a primeira CEAPES aqui no município. E para nós está sendo um desafio, porque nós estamos aprendendo no dia a dia como que nós podemos trabalhar, como que nós podemos, de alguma forma, colocar o Estado para que possamos aí atender estas demandas. Falar de prevenção do encarceramento e prevenção do uso de drogas, para nós também é muito importante. Apenas como exemplo, hoje, 34% das pessoas encarceradas no sistema prisional, dos homens encarcerados no sistema prisional de São Paulo, estão encarcerados por algum tipo de envolvimento com o uso de drogas ou por algum crime que envolve drogas. E esse número sobe para mais de 70% quando nós falamos das mulheres encarceradas no estado de São Paulo. E na CEAPES, dentro destas 22 que nós já temos em funcionamento, isso também é uma realidade e não destoa dos números que nós temos dentro do regime fechado. Hoje, cerca de 20% das pessoas que estão sendo atendidas neste trabalho que nós estamos realizando, elas estão sendo atendidas justamente por conta do uso de entorpecente ou do uso de álcool. Então, para nós é um prazer participarmos aqui desse seminário, para nós é de grande valia, porque vamos aprender, e para nós também é importante que possamos fazer novas parcerias para dar encaminhamento a toda essa demanda que nós estamos recebendo. Eu quero mais uma vez agradecer, então, em nome da Secretaria de Administração Penitenciária, do nosso secretário e da Coordenadoria de Reintegração Social, que é a parceira desde o início nesse projeto. Muito obrigado. Para a saudação, em nome da parceira Escola Paulista da Magistratura, com a palavra, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Boa tarde a todos. Cumprimento a Fiocruz, na pessoa do Dr. Francisco Neto. Cumprimento o Tribunal do Eminente Corregedor-Geral da Justiça. E
em nome da escola, eu trago aqui um aplauso à ideia desse seminário. O Tribunal de Justiça e os juízes, de uma forma geral, o sistema judiciário, de uma forma geral, ele vem intimamente ligado nos últimos anos com a saúde. Muito se discute sobre a judicialização da saúde. Isso no âmbito, principalmente, do direito público. E essa ideia de discutir o sistema de justiça penal juntamente com as dificuldades e os desdobramentos da saúde pública, me parece que é uma matéria e é um tema novo para todos nós, e que deve ser aplaudido. No âmbito da escola, a escola tem a função acadêmica, a escola tem o ideal de discutir, sem nenhuma limitação, todos os temas que são submetidos e são atuais. E a partir dessa discussão é que se formam juízes e se aperfeiçoam juízes. Esta ideia de discussão da saúde, inclusive como decorrência das audiências de custódia, as audiências de custódia hoje no Estado de São Paulo e no país, de uma forma geral, elas vieram para ficar. Então, já não se discute outros temas a não ser o aperfeiçoamento desta forma de cuidar de quem é submetido ao juiz em função de uma infração penal. Se, de um lado, no âmbito das drogas, a justiça deve ser implacável, mas implacável com o traficante, e eu repito, a justiça deve ser implacável com o traficante, de outro lado, mesmo este traficante merece uma atenção deste aparato jurídico vinculado à saúde. Porque eu concordo com todas as posições de que, embora não haja outra forma de preservar a sociedade, senão o encarceramento de um indivíduo que traz mal, e mal concreto, um indivíduo que vende uma pedra de crack, eu não sou médico, mas os médicos podem confirmar, esta pedra de crack ela é responsável por um vício quase que imediato. Então, esse indivíduo que se dispõe a vender essa pedra de crack na sociedade, ele tem que ser banido da sociedade temporariamente, mas ele não pode ser esquecido. E talvez essa ideia de se discutir a audiência de custódia com saúde pública venha nesse sentido, e a escola tem que aplaudir essa discussão e sempre estará aberta para que nós possamos discutir, concluir e aplicar, porque também a mera discussão acadêmica ela não gera efeitos, é preciso que se aplique isso. E no âmbito do Tribunal de Justiça, o eminente corregedor-geral da Justiça aqui presente sabe bem disso, o tribunal está com as portas abertas para poder aperfeiçoar, inclusive, a sua atuação jurisdicional. Eu agradeço a gentileza e o convite pela Escola da Magistratura, e eu quero trazer augúrios de que esse seminário seja profícuo em boas ideias que representem o que há de melhor para o nosso futuro. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do excelentíssimo doutor Davi Eduardo Depiné Filho, defensor público-geral do Estado de São Paulo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa nas pessoas do desembargador Manuel de Queiroz de Pereira Calças, corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, e também na pessoa do Francisco Neto, coordenador executivo do Programa Institucional Álcool, Crack e Outras Drogas da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Queria louvar a Fundação Fiocruz pela iniciativa desse evento e o apoio do Tribunal de Justiça a esse evento. E uma breve saudação a todos, e relembrando a importância da audiência de custódia no nosso sistema de justiça. Ela foi implantada aqui em São Paulo, aqui neste fórum da Barra Funda, em fevereiro de 2015,
portanto, pouco mais de 2 anos. Mas foram 2 anos de resultados muito significativos em termos de diferenciar a situação da pessoa que é presa quando essa pessoa é levada diretamente a um juiz. Essa previsão da pessoa ser levada diretamente a um juiz já constava desde 69 na Convenção Americana de Direitos Humanos, e o Brasil não cumpria essa convenção, estava, portanto, em mora com essa Convenção Americana de Direitos Humanos, porque as pessoas presas não eram levadas imediatamente a um juiz. Demorava-se 1, 2, 3 meses para que um juiz apreciasse aquela causa. E esse tempo faz uma enorme diferença. Quando um magistrado que está na audiência de custódia percebe aquela pessoa que ali chega presa por tráfico de entorpecentes, ele consegue diferenciar, vendo aquela pessoa, percebendo aquela pessoa, o traficante do usuário / traficante. Muitos traficantes que chegam às audiências de custódia são usuários / traficantes. São singelos traficantes que traficam, vendem ou passam a droga para também alimentar o próprio vício. O impacto da audiência de custódia na vida das pessoas é brutal, porque boa parte delas ficaria presa pelo menos 3 meses até uma audiência instrutória com o juiz do conhecimento. Então, a diferença que isso gera na vida de milhares de pessoas que foram analisadas, tiveram a sua prisão analisada numa audiência de custódia, é fundamental. E a Defensoria Pública tem muita satisfação em realizar esse trabalho aqui no Fórum da Barra Funda, em outros fóruns pelo Estado de São Paulo. Mas uma questão que se coloca, e talvez seja esse grande desafio agora, depois que essa pessoa que passou pela audiência de custódia é solta, o que acontece? Quando começou a audiência de custódia aqui na capital, em fevereiro, eu estava aqui no Fórum da Barra Funda, atuava na unidade do júri e me voluntariei para participar durante 10 dias da audiência de custódia. Não tenho a bagagem que outros colegas têm, o Vitor e Maximiano e outros tantos que atuam na unidade Edipo, mas naqueles 10 dias eu percebi, primeiro, de fato, essa diferenciação concreta. Aquela pessoa que chegava ali presa em flagrante por tráfico, quando você via quem era o famigerado traficante, era um reles usuário / traficante, se é que era traficante. Mas a questão que mais me afligia é quando essa pessoa era solta pelo magistrado, naquele momento ainda o CIAPS não estava totalmente instalado, e aqui eu louvo mais uma vez essa parceria Tribunal de Justiça e SAP, com a instalação do CIAPS, não só na capital, em outros fóruns do Estado, é fundamental essa atuação integrada, mas quando aquela pessoa era solta pelo magistrado, eu tinha que explicar para ela, e muitas vezes aquela pessoa, uma pessoa em situação de rua, que ela tinha um processo, que ela ia ter um processo judicial e que ela teria que vir ao fórum responder a esse processo judicial. E a pessoa não compreendia aquilo, que ela teria um processo judicial, porque a sua vida estava completamente desorganizada. Como explicar para ela que ela teria que voltar ao fórum dali a 1 mês para responder a uma ação penal? Esse é apenas um detalhe de um problema muito mais grave, que é a incapacidade dessa pessoa se organizar após a sua soltura. Então, acho que o que esse seminário tem como desafio é tentar um rompimento, romper esse círculo vicioso que o uso de drogas acaba provocando. Então, o objetivo aqui seria uma resposta do Estado não apenas do ponto de vista jurisdicional, mas também uma resposta do Estado do ponto de vista assistencial, psicológico, médico, que possam abrigar essa pessoa e tentar buscar alternativas viáveis possíveis para que essa pessoa possa sair desse círculo vicioso que envolve o uso recorrente de entorpecentes. Então, eu desejo a todos vocês aqui um ótimo seminário, que possam sair desse seminário com ideias que nós consigamos colocar em prática na atuação judicial, e que nós tenhamos essa audiência de custódia cada vez mais aprimorada, cada vez mais integrada com outros ramos do conhecimento, o que é fundamental para que a efetividade que sai da audiência de custódia seja cada vez maior. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, para falar pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é com grande honra que anunciamos a palavra do Corregedor-Geral da Justiça do Estado, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. Em primeiro lugar,
Boa tarde a todos os presentes, todos que estão aqui participando do início desse seminário. Eu saúdo, em primeiro lugar, o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que presidiu a Seção Criminal e que também compõe o Conselho Consultivo da nossa Escola Paulista da Magistratura e que também, além de estar aqui por si, representa o desembargador Antônio Carlos Vilém, que é o diretor atual da Escola Paulista da Magistratura. O agradecimento do Tribunal de Justiça a essa parceria antiga, desde a fundação, o braço acadêmico do Tribunal de Justiça com a gestão do Tribunal de Justiça propriamente dito. Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorce, diretor do Fórum do Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, o Fórum Criminal da Barra Funda, também nosso agradecimento por nos receber aqui neste salão do júri. O Dr. Francisco Neto, coordenador executivo do Programa Institucional de Álcool, Crack e Outras Drogas, da Fundação Oswaldo Cruz, que aqui representa a presidente da Fiocruz, que comanda o projeto Redes e que hoje falou do objetivo desse projeto, esmiuçou com clareza os objetivos e da parceria que todas as entidades mencionadas aqui atuam na consecução desse objetivo comum, que é o objetivo de todos nós. Dr. Davi Eduardo de Piné Filho, também defensor público-geral do Estado de São Paulo, que também participa desse projeto. O doutor Mauro Bittencourt, que também representa o secretário da Administração Penitenciária de São Paulo, doutor Lorival Gomes, nosso parceiro em vários projetos e, em especial, nesse da audiência de custódia. Doutor Rafael Franzini, que representa o Escritório das Nações Unidas, aqui no nosso país, o NODC. Nossas saudações por sua presença e pelas palavras que mencionou aqui e a história que nos contou da vida real que nos incentiva a prosseguirmos nesse objetivo. Ilustre doutor Mauro Aranha, que preside o nosso CREMESP. Eu quero saudar todos os magistrados de São Paulo que aqui se encontram e eu quero fazê-lo na pessoa do doutor Antônio Maria Patinhos Ors, que coordena o DIPO, que exerce aqui um dos trabalhos mais fundamentais nessa área, notadamente na audiência de custódia. Na pessoa do doutor Patinho, eu saúdo todos os magistrados aqui presentes. Senhores membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, servidores de todas essas instituições, digo que aqui me faço presente pela Corregedoria Geral da Justiça e representando o desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, que tinha um outro compromisso e, por este motivo, aqui não está presente, mas pediu que eu desse a palavra também em nome do nosso Tribunal de Justiça, dizer da satisfação que todos nós, componentes do Poder Judiciário de São Paulo, participamos da abertura desse Seminário Nacional sobre audiência de custódia e cuidado e inserção social na prevenção do encarceramento e do uso de drogas, que é organizado pela Fiocruz e que tem o apoio, além do Tribunal de Justiça e da EPM, da nossa Defensoria Pública, do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Secretaria de Administração Penitenciária, através do SEAPS, como muito bem falado aqui, da ONU, da SEBRAP e de todas as outras instituições já mencionadas. Gostaria de dizer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
desde o início da implementação do projeto Redes, assumiu o compromisso de compartilhar com a Secretaria Nacional de Política sobre Droga, nesta harmonização e integração de políticas públicas que são realizadas com o escopo de tutelar, amparar todas as iniciativas que visem cuidar dos problemas derivados da dependência química e do uso abusivo e ilegal de substâncias psicoativas, que acarretam problemas graves de aspecto social, de aspecto individual, acarretando a vulnerabilidade aos usuários de drogas, também explicitada aqui pelo Dr. Francisco Neto e também pelo Dr. Rafael Franzini. Nessa linha de ação, o Tribunal de Justiça participa desde 2016 da experiência piloto, que é vinculada às pessoas submetidas às audiências de custódia neste fórum criminal e que são lideradas por magistrados que liberam, no percentual já mencionado diversas vezes aqui e que é público, não é, por todos os que aqui participam, de cerca de 50% de detidos que, seja no aspecto da legalidade, seja no aspecto da necessidade, não se justifica a manutenção no cárcere por força da eventual condenação que possa vir a ser aplicada, não implicar encarceramento ulterior. Então, esse projeto de audiência de custódia, que teve início em 2015 no estado de São Paulo, de forma pioneira aqui neste fórum da Barra Funda, foi implementado graças a, vamos dizer, a atuação do então presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Ricardo Henrique Lewandowski, e da presidência do Tribunal de Justiça da época, doutor Nalini e doutor doutor Akel, no sentido de que nós implementássemos pioneiramente essas audiências de custódia. Como foi dito aqui anteriormente pelo nosso ilustre defensor-geral, nós tardamos em implementar a audiência de custódia no Brasil. Já o Pacto de São José da Costa Rica, há muitos anos, previa a audiência de apresentação do preso e somente graças à atuação do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, da Secretaria da Justiça de São Paulo, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público de São Paulo, da OAB e de todas as outras defensoria pública que foi implementado em São Paulo. Apenas para historiar e testemunhar, aqui estão presentes diversos magistrados, advogados, defensores, membros do Ministério Público, membros do Executivo, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que atuaram na implementação desse projeto, que hoje é um sucesso. Inicialmente, houve, como só ia acontecer com novidades, muita divergência sobre se seria ou não adequada a implementação da audiência de custódia. Foi implementada, sucesso garantido, São Paulo serve de modelo para os demais estados, o Fórum Barra Funda é o projeto piloto, pioneiro, graças à atuação dos juízes deste fórum, que fizeram uma série de adaptações e que hoje permitem a realização das audiências de custódia, como o doutor Franzini assistiu aqui, teve a oportunidade de assistir, como eu disse aqui, para ver como é que é tratado esse tipo de problema. Então, não há dúvida nenhuma que nós todos temos muito orgulho desse projeto que foi implementado aqui na Barra Funda. A audiência de custódia vai bem, obrigado, e estamos terminando de implementá-la em todo o estado de São Paulo, e é um projeto que só pode ser concretizado com a coparticipação de diversas instituições, notadamente do Executivo e do Poder Judiciário, as suas secretarias, na medida em que se trata de uma política que exige a harmonização de atuação interdisciplinar, porque envolve
desde a Polícia Militar, no momento da prisão, a audiência de custódia, no sentido de que o escopo dela é custodiar o preso, é tutelar o preso, seja no sentido de eventual violação, de violência, de abuso de autoridade, seja lá o que for, não é? E por isso houve necessidade da harmonia de todos esses órgãos que participam da audiência de custódia. Então, na verdade, a estrutura e a logística exigida para a implementação numa cidade como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, e no estado de São Paulo, que tem cerca de 40 milhões de habitantes, isso gerou não só despesas, como logística, estratégia, trabalho, muito suor, não é? Muitas boas intenções e muita colaboração de todos envolvidos no projeto. Quem já assistiu e aqueles que ainda não assistiram, eu os convido para assistir aqui, não é? Sob a orientação dos eminentes magistrados que atuam nesse setor aqui no nosso Fórum da Barra Funda. Vale a pena a gente sentir orgulho de uma política pública que está dando certo. Sempre dizemos que o objetivo não é só liberar quem é detido, mas é, na verdade, proteger o detido, e não só proteger no sentido da eventual violência no momento da prisão, quando ela ocorre. É muito mais do que só isso. Não só de responsabilizar o eventual autor dessa violação da lei, mas, na verdade, é amparar aquele que é liberado com o relaxamento de flagrante, no momento em que o magistrado, com a presença do Ministério Público e do defensor, aprecia a necessidade da manutenção ou não daquele preso sob custódia estatal. Então, na verdade, é isso que está sendo feito aqui, e aí entram os médicos legistas, os psicólogos, os assistentes sociais, os policiais militares, os policiais civis, os nossos agentes penitenciários, todos os servidores que ficam aqui, teremos agora nos plantões também, não é? Então, há um complexo de uma atuação logística muito grande que gera grandes despesas para o Executivo, para o Estado, mas, por outro lado, também acarreta, vamos dizer, a diminuição de despesas na medida que o encarceramento que ocorreria sendo desnecessário, ele não ocorre, e isso implica, não é, diminuição de gastos para o Estado de São Paulo e nos demais estados que participam disso. Então, na verdade, a minha participação aqui, com muita alegria, ao lado desta mesa de eminentes especialistas, cada um nos seus temas, é para dizer muito obrigado do Tribunal de Justiça a todos aqueles que atuaram e atuam na implementação desta política pública, e, notadamente, os que vão participar deste seminário, que vai trazer subsídios para que o Tribunal de Justiça de São Paulo possa cooperar com essas outras instituições, notadamente com a Fiocruz, não é? Para que nós continuemos a melhorar e a fazer com que a nossa empreitada tenha sucesso. Eu queria agradecer, antes de encerrar esse pronunciamento que já vai adiante, novamente ao juiz Antônio Maria Patinho Zoros, ao doutor Marcos Vieira de Moraes, ao doutor Paulo Abreu Lorenzino, ao doutor Rodrigo Tellini, ao doutor Vitor Maximiano, à doutora Helena Rodrigues, doutor Rafael Franzini, doutora Marília Capone, doutor Maurício Fiore, doutora Mercedes Guarnieri, professor doutor Guilherme Messas, professor doutor Roberto Dutra Torres, professor doutor Leon Garcia, doutor Mauro Aranha, que está aqui ao nosso lado, o doutor André Almeida, que é da minha equipe da Corregedoria Geral de Justiça, enfim, e para encerrar, o doutor Francisco Neto, e a todos os servidores do nosso tribunal e do Ministério Público, da Defensoria, que tornam realidade esse programa e esse projeto, que tem uma interlocução com o Projeto Redes. Então, em nome da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Corregedoria Geral da Justiça, eu agradeço penhoradamente o compartilhamento de todos os que estão aqui, que todos trazem
uma série de subsídios que servirão com certeza para nós aperfeiçoarmos esse projeto que ainda está, não é, a meio do caminho. Muito obrigado a todos, tenham um excelente seminário e muito obrigado. Nós agradecemos as autoridades que compuseram essa mesa de abertura, convidamos para que ocupem seus lugares na plateia. Passaremos ao primeiro painel, cujo tema será uma experiência de parceria para a inclusão social dos egressos de audiência de custódia, Tribunal de Justiça, CEAPES e o projeto Redes.